Claro, pastor. A minha história é uma história assim muito simples, porque eu acredito que o Senhor ele trabalha muito assim nos nossos caminhos diários da vida. Meu pai ele é pastor Jorge, e ele é criado, vamos dizer, aqui na cidade de Ataizinha há muitos anos, e assim ele insistia muito no evangelho conosco, até porque assim ele tinha essa preocupação acerca assim, da salvação dos filhos, e ele tinha uma pregação muito veemente, muito forte assim para nós. Então a semente ela foi lançada no meu coração, ainda que eu ainda não tinha entendido aquele propósito daquela mensagem. Mas com a perda da minha mãe, pastor, eu passei muitas dificuldades. Você perdeu a sua mãe ainda criança? Eu perdi a minha mãe, eu estava com 16, 17 anos. Né? Bem jovem. Bem jovem. Então foi um período bem difícil, porque assim, eu creio fortemente que, assim como existe um Deus que cuida de nós, também tem um inimigo que ele tenta afugentar nossa mente na tristeza. E nessa época, quando dormia à noite, eu sentia assim, a minha cama ela chacoalhava muito. Quando começava a pegar no sono, eu sempre me deparava abrindo os portões do cemitério e eu escutava a voz da minha mãe me gritando. E meu Deus. Nessa hora eu acordava e eu vomitava. Misericórdia. Eu passava muito mal. E até que uma noite meu pai foi até a porta do quarto e ele orou comigo. E nesse momento eu pedi para dormir com ele junto na cama e eu senti assim, uma paz muito grande. Eu senti algo que nem no médico, na medicação que ele havia me dado, eu tinha acabado de chegar do hospital um dia desses, eu não tinha sentido aquilo que eu senti naquela oração. Foi algo que mexeu comigo profundamente. Sobrenatural. Foi sobrenatural, pastor. E nesse momento, nessa situação difícil, eu pude ver que existia um Deus que queria dar para mim algo muito melhor. Uma condição de viver a vida. A minha situação não iria mudar, minha mãe não iria retornar novamente à vida. Mas Deus iria dar condições de eu viver sem a presença dela, mas com as boas lembranças que ela me deu. Então, na verdade, essa decisão por Jesus é que te deu esse suporte naquele momento de solidão, naquele momento de angústia. Sim, pastor, porque a solidão acompanha todo aquele que ainda não recebeu o Senhor. Às vezes a pessoa não entende como uma solidão, porque às vezes a pessoa está no meio de uma multidão, mas lá dentro dela tem algo que grita. Lá dentro de todo ser humano tem algo que só é preenchido pelo Senhor. E nessa minha dificuldade, eu observando tudo que eu estava passando, eu pude ver que existe um Deus que ele é lindo, um Deus que resgata, um Deus que te tira de toda aquela situação, mesmo que ainda às vezes a sua vida não seja alterada, mas ele altera você. E eu pude sentir esse abraço do Senhor.